Nosso evangelho hoje é Marcos 10, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Jesus está indo na direção de Jerusalém. Enquanto ensina ao povo, alguns fariseus querem apenas pô-lo à prova, querem apenas vê-lo desmoralizado diante de todos. Por isso, apresentam problemas sérios não para resolvê-los, mas torná-los ainda mais complexos. Com isso, não conseguem enxergar o verdadeiro problema, mas tão somente a possibilidade de tirar proveito de tudo. Alguns ainda hoje agem da mesma forma como faziam esses fariseus. Não escutam a palavra de Deus, mas procuram, sentindo-se os donos do pensamento do Altíssimo, colocar armadilhas para quem verdadeiramente é servo da palavra. Como sempre, vão existir inimigos do bem. Cabe ao discípulo de hoje, como fizera o de ontem, preparar-se bem, ser uma pessoa realmente de oração, estar atento à escuta da palavra de Deus, ser verdadeiramente amigo ou amiga do Senhor em tudo, a fim de conceder aos interessados uma sempre mais profunda resposta da verdade. Pois bem, alguns fariseus apresentam a Jesus o caso do divórcio, permitido por Moisés. Jesus dá uma resposta mostrando a eles que a questão não está no que fez Moisés, mas no próprio povo, por causa de sua dureza de coração e incapacidade de abrir-se totalmente a Deus. Como novo Moisés, Jesus revela-lhes a verdade do matrimônio de acordo com o pensamento inicial de Deus. Homem e mulher foram unidos por Deus, por isso não cabe ao homem separá-los. De fato, quem pode desfazer do que Deus fez? Bom, precisaria ter uma autoridade superior à de Deus, o que não é o caso. O matrimônio está dentro dos planos de Deus, é um projeto do Altíssimo. Ninguém deve pensar no matrimônio em vista de sua própria satisfação, pois dessa forma contraria um projeto que lhe é superior. Depois, a raiz de todo o problema apresentado aqui é a infidelidade, que antes de tudo se mostra contra Deus e, consequentemente, ao outro cônjuge, destruindo a unidade exigida desde o princípio. A unidade estabelecida por Deus mesmo tem como fundamento o amor e exige do casal uma vida para além do simples prazer. A realidade matrimonial, partindo da vontade de Deus, fundamenta-se exclusivamente no amor recíproco. Esse amor pode ser visto nas 3 dimensões do Eros, mas também da amizade aqui, da filia, mas também, de modo especial, de forma incondicional, na entrega total de um para com o outro. Por isso mesmo, necessariamente, tem de ser verdadeiro e aberto à vontade do Senhor.
Por isso, deve ser acompanhado da verdade e da fé como base e horizonte do relacionamento estabelecido. A partir daí, a essência do matrimônio como fidelidade, unidade e fecundidade pode ser vivida dignamente. O grande problema que se estabelece no universo matrimonial é a incapacidade de superação do próprio egoísmo e da falta de fé de muitos. A vida matrimonial torna-se muitas vezes um peso terrível, porque muitos querem somente realizar sua vida prazerosa, fazendo do outro um objeto de prazer contínuo e ainda escravizando o outro como se ele ou ela fossem um puro objeto de prazer ou de desmandos doentios pessoais. A isso some-se a questão da falta de fé, da incapacidade de renunciar a si mesmo, enxergando o mistério do amor de Deus que se esvazia para o bem do outro. O casal precisa aprender a linguagem do amor, mas do amor como oblatividade, na forma incondicional de ser, isto é, entrega de si mesmo para o bem do outro. O amor não é prazer sexual, não é sentimento, não é afeto, mas doação de si, entrega da própria vida, mesmo no contexto de inimizade. Convém notar que amar com afeto, como é maravilhoso, mas nem sempre. Então, mais do que tudo isso, essa ação incondicional é importantíssima. Ainda que não haja mais afeto, cabe a quem realmente tem fé fazer-se um dom, a fim de conquistar o outro para a vida de comunhão consigo e com Deus. O amor ultrapassa os limites físicos da presença corporal. Mesmo que não seja mais possível a vida de comunhão física, quem ama continua unido no vínculo estabelecido por Deus, porque ama verdadeiramente, porque tem fé, porque descobriu a dignidade do outro. Como exemplo, imaginemos aqui um tetraplégico, por exemplo. Certamente, dessa forma, vive-se um deserto, mas com certeza superável. O matrimônio exige convicção na reciprocidade do amor e absoluta entrega de si mesmo ao plano de Deus. O divórcio constitui um não a Deus em primeiro lugar e, em seguida, a dignidade do ser humano. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.